Imagine isto. Você passa a vida inteira tentando se encaixar. Não de forma consciente, talvez, mas como um instinto silencioso que guia suas ações. Você modela sua fala, escolhendo palavras que soem inteligentes, mas não arrogantes. Você escolhe sua roupa, não apenas para se aquecer, mas para comunicar um status, uma filiação, uma tentativa de pertencer. Suas escolhas, desde a carreira que segue até os hobbies que adota, são filtradas por uma pergunta invisível: o que eles vão pensar? E se este tipo de reflexão profunda te interessa, já se inscreva no canal e ative o sino, pois é sobre isso que falamos aqui, ferramentas para uma vida com mais sentido e liberdade. Você se dobra, se contorce, se adapta diante de expectativas que, se parar para pensar, nem são suas. São ecos de seus pais, de professores, da sociedade, da cultura pop. E pouco a pouco, a cada concessão, a cada opinião engolida, a cada desejo suprimido, você se afasta de quem realmente é. Uma distância que começa como um passo e se torna um abismo. Você teme ser julgado. Um olhar torto na rua pode arruinar seu dia. A falta de uma curtida em uma postagem gera uma micro-ansiedade. Você busca validação em olhares que mudam a cada estação, em amizades que são convenientes, em chefes que mal sabem seu nome. Você se agarra à ideia frágil de que seu valor depende intrinsecamente da forma como o mundo enxerga. Mas, e se tudo isso for um grande engano? E se tudo que você foi ensinado sobre se importar demais, sobre buscar incessantemente essa aprovação externa, for na verdade a corrente que te prende? E se a chave para a confiança genuína, para a liberdade de ser, e até mesmo para o sucesso que você tanto almeja, não estiver no controle, no esforço, na luta, mas justamente em soltar? Em deixar ir? No século XVI, um homem chamado Michel de Montaigne, um nobre francês, explorou profundamente esse paradoxo. Enquanto o mundo ao seu redor ruía em guerras religiosas sangrentas, em fanatismo e incertezas absolutas, ele fez algo radical. Ele se retirava para uma torre silenciosa. Não para fugir da realidade, mas para mergulhar nela de uma forma mais profunda, para observar a alma humana, começando pela sua própria. Seus ensaios não buscavam doutrinar, não ofereciam regras ou mandamentos. Eles buscavam libertar. E sua filosofia, longe de ser um exercício intelectual abstrato, é uma bússola. Uma bússola para quem, hoje, no século XXI, se sente esgotado, ansioso e perdido, e deseja viver com mais leveza, mais autenticidade e, acima de tudo, com paz interior. Montaigne desafiou o que entendemos por sucesso. Questionou a necessidade de agradar. E apontou um caminho de serenidade que ele chamou de desapego. Neste vídeo, vamos atravessar esse caminho juntos. Vamos olhar de frente para a ansiedade de agradar, para o medo paralisante de fracassar, para o vício moderno do controle. E com Montaigne como nosso guia, vamos descobrir o que acontece quando você, finalmente, se permite parar de se importar com aquilo que, no fundo, nunca importou de verdade. Desde cedo, somos programados com uma premissa fundamental: se controlarmos tudo, estaremos seguros. Seguros do erro, do julgamento, do fracasso, da dor. É uma lógica que parece infalível. A vida é apresentada como uma equação complexa, mas solucionável. Se você se esforçar o suficiente, se planejar cada passo, se preocupar com todas as variáveis, o resultado será o sucesso. A felicidade será a recompensa pela sua vigilância. Mas Montaigne, observando a condição humana com olhos serenos e brutalmente honestos, viu algo que poucos têm a coragem de admitir: o controle é, na maior parte das vezes, uma fantasia. Uma miragem que perseguimos no deserto da incerteza. Vivemos numa tentativa constante e exaustiva de dominar o incontrolável. O que os outros pensam de nós? O que o futuro nos reserva? Como seremos percebidos em cada interação social? E nesse esforço hercúleo, gastamos nossa energia mais vital. A energia que poderia estar voltada para a criação, para a presença, para o amor, para a simples alegria de estar vivo, é desperdiçada em ensaios mentais e preocupações circulares. A vida de Montaigne foi marcada por um evento que pulverizou essa ilusão. Um dia, cavalgando em suas terras, ele sofreu um grave acidente. Seu cavalo, grande e pesado, caiu sobre ele, deixando-o inconsciente, sangrando e à beira da morte. Ele descreve a experiência como flutuar para fora de si mesmo,
uma sensação de leveza e desprendimento. Ao ser socorrido, ele se viu confrontado com a fragilidade absoluta da vida. Naquele momento, ele entendeu. Nenhum planejamento, nenhuma precaução, nenhuma preocupação obsessiva o teria salvo daquele acaso. A vida, em sua essência, é imprevisível. E, paradoxalmente, foi nessa aceitação da sua própria impotência que algo se iluminou em sua alma. Viver não é controlar. Viver é aceitar o fluxo. Ele cunhou uma frase que deveria ser bordada em nossas mentes ansiosas. A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram. Pense nisso por um instante. Quantas angústias você carrega hoje por cenários que existem apenas na sua imaginação? Quantas noites você perdeu tentando prever o futuro ou remoendo o passado? Quantos diálogos você ensaiou na mente, preparando a resposta perfeita para uma crítica que nunca veio, esperando controlar reações que nunca aconteceram? A verdade é que o esforço pelo controle nos afasta da realidade. Ele nos coloca em um futuro hipotético ou em um passado imutável, nos impedindo de escutar o que a vida está dizendo agora. E, ironicamente, quanto mais tentamos segurar as rédeas com força, mais instável tudo parece se tornar. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Ela escapa por entre os dedos. Montaigne nos convida a olhar para essa nossa obsessão com ternura, como quem olha para uma criança assustada. E depois, gentilmente, soltá-la. Porque a vida, em sua essência, não é uma máquina a ser operada. É um organismo vivo, caótico, cheio de surpresas. E ela só floresce para quem tem a coragem de dançar com o imprevisível. Existe uma força invisível que guia silenciosamente muitos de nossos passos. É uma fome que nunca se sacia. O desejo de ser aceito. Desde a infância, aprendemos a associar aprovação com segurança e recompensa. Um olhar de orgulho dos pais, um elogio da professora, um aceno de pertencimento do grupo de amigos. E assim, pouco a pouco, sem perceber, passamos a construir nossa identidade em torno daquilo que agrada aos outros. O eu se torna um projeto de relações públicas. Mas Michel de Montaigne, com sua precisão cortante, observou que esse caminho leva a um labirinto interior. Pois quando vivemos em função da aceitação alheia, perdemos o contato com o que é verdadeiramente nosso. Perdemos nossa bússola interna. Ele escrevia para se entender, não para convencer. Ele não buscava aplausos, mas autenticidade. E talvez por isso seus textos ressoem tão profundamente até hoje. Porque Montaigne teve a coragem rara de pensar por si mesmo, de ser seu próprio ponto de referência em um mundo que gritava por conformidade. A busca por validação é sutil, quase imperceptível. Está na escolha da roupa que você acha que vai impressionar em uma entrevista. Está na omissão de uma opinião polêmica em uma roda de amigos. Está na adaptação constante ao ambiente, como um camaleão social, mudando de cor para se misturar. Não queremos incomodar. Não queremos decepcionar. Não queremos ser o estranho. Mas ao evitar o desconforto do outro, nos colocamos num cárcere. Um cárcere com paredes invisíveis, mas extremamente sólidas. E o mais trágico é que essa validação, quando finalmente vem, não nos satisfaz. O elogio parece oco. A aceitação parece frágil. Porque não foi dirigida ao nosso eu verdadeiro, mas a máscara que vestimos para sermos aceitos. Montaigne propõe outra via. A via de se conhecer tanto, de se aceitar com tanta inteireza, que a opinião dos outros perde o poder de ferir ou de moldar. Ele nos convida a nos tornarmos nosso próprio porto seguro. Ele nos convida a fazer perguntas desconfortáveis. A quem você está tentando agradar hoje? Qual é o medo por trás dessa necessidade? Quantas decisões cruciais da sua vida, profissionais, afetivas, existenciais, foram tomadas por medo do julgamento e não por um desejo verdadeiro que brotou da sua alma? Quando você deixa de buscar aceitação em todo lugar, descobre algo raro e precioso, a aceitação de si mesmo. E a partir daí, uma mágica acontece. As relações se tornam mais honestas, porque você não tem mais medo de mostrar quem é. As decisões se tornam mais leves, porque são guiadas pelo seu próprio centro. E a vida se torna mais silenciosamente, profundamente, sua. Ao contrário do que muitos pensam, desapego não é frieza. Não é indiferença, apatia ou uma fuga da vida. O desapego de Montaigne é, na verdade, uma forma superior de inteligência. É clareza.
É a sabedoria de distinguir entre o que merece nossa energia e o que apenas nos consome. É saber soltar, não porque não nos importamos, mas porque o peso de segurar se tornou maior do que o valor do que está sendo segurado. Michel de Montaigne compreendeu esse paradoxo com uma profundidade rara. Ele observava como as pessoas viviam presas a resultados, a expectativas, a imagens idealizadas de si mesmas. E como isso gerava uma tensão constante, uma ansiedade corrosiva que roubava a alegria do presente. Ele não propunha renunciar à vida. Pelo contrário, ele propunha viver com mais leveza, agir com dedicação, mas sem obsessão pelo resultado, amar com profundidade, mas sem a necessidade de posse, buscar um objetivo, mas sem se perder no caminho. Em seu retiro na torre, Montaigne escreveu sobre seu próprio processo. Ele estudava não por obrigação, mas por curiosidade. Não para ser reconhecido, mas para se compreender. E é nesse espaço de não esforço compulsivo, nesse vazio criativo, que a alma floresce. Pense nas vezes em sua vida em que você conseguiu algo justamente quando parou de forçar. Aquele emprego que apareceu quando você desistiu de procurar freneticamente. Aquele relacionamento que começou quando você estava genuinamente feliz sozinho. Aquela solução para um problema que surgiu quando você parou de pensar nele. É como se o universo respondesse à entrega com harmonia. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa provar seu valor, mais natural e magnética se torna a sua presença. Quanto menos você tenta controlar os outros, mais eles se sentem à vontade para se alinhar com você. E não se trata de sorte ou magia. É presença. É coerência entre o que se sente, se pensa e se faz. É o magnetismo de quem não mendiga aceitação, porque já encontrou um lar dentro de si. Montaigne nos ensina que o desapego é, na verdade, uma forma de poder. Um poder sereno, silencioso, que não impõe, mas transforma. Quando você solta o peso de agradar, de controlar, de parecer perfeito, você se torna leve o suficiente para caminhar com liberdade. E firme o bastante para ser quem você realmente é. Montaigne não era um asceta, um santo ou um herói trágico. Era um homem profundamente consciente de suas falhas. E talvez por isso, tão sábio. Ele viveu perdas inimagináveis. A morte de 5 de suas 6 filhas ainda na infância. O falecimento precoce de seu melhor amigo, Étienne de La Boétie, a quem ele amava profundamente. Ele testemunhou o colapso político e social de uma França mergulhada em guerras civis brutais. A dor e a desilusão não o tornaram cínico. Elas o tornaram mais real. Em vez de endurecer, ele escolheu recolher-se. Deixou a política, afastou-se dos cargos de poder e retirou-se para sua torre. Aquele espaço se tornou seu laboratório. Um lugar de silêncio, livros e meditação. Ali, entre os corredores de madeira e as frases latinas e gregas inscritas no teto de sua biblioteca, ele iniciou o que chamaria de o estudo de si mesmo. Não para se exaltar, mas para se aceitar. Em seus ensaios, Montaigne expõe sua alma com uma honestidade que chega a ser chocante. Ele confessa suas vaidades, suas fraquezas, seus medos, suas inconsistências. Ele fala sobre sua preguiça, sua memória falha, suas flatulências. E é justamente essa vulnerabilidade que o torna universal e atemporal. Ele escreveu: "Não me retrato por inteiro, retrato-me dia a dia, minuto a minuto. Eu não pinto o ser, eu pinto a passagem." Essa frase carrega uma verdade libertadora. Ninguém é constante. Ninguém é um bloco monolítico de perfeição. Somos um fluxo, um processo, um constante vir a ser. Aceitar isso é abandonar a armadura. É deixar de encenar uma versão ideal de si para, enfim, habitar a própria humanidade. No mundo atual, onde as redes sociais se tornaram um palco para a competição por uma imagem de sucesso, coerência e felicidade perfeitas, Montaigne surge como um antídoto. Ele nos lembra que ser humano é se contradizer, que mudar de opinião não é fraqueza, mas sinal de vida interior, e que aceitar a própria imperfeição não nos enfraquece, nos liberta. Ao parar de exigir de si mesmo um ideal inalcançável, você permite que o real se manifeste, a leveza do erro, a beleza da dúvida, a paz de simplesmente ser. E assim, Montaigne nos entrega uma das lições mais curativas da filosofia. A sabedoria não nasce da perfeição, mas da intimidade com a própria imperfeição. Se há um campo onde o desapego revela sua verdadeira força transformadora,
é nas relações humanas. Montaigne, com seu olhar profundo e desiludido, observou como nos tornamos reféns uns dos outros. Não por amor verdadeiro, mas por medo. Medo da rejeição, medo da solidão, medo de não sermos suficientes. Quantas vezes você já tentou moldar alguém à sua imagem? Seu parceiro, seus filhos, seus amigos. Quantas vezes já se frustrou porque o outro não correspondeu a uma expectativa que, talvez, ele nem soubesse que existia? O filósofo compreendeu que a maior parte do sofrimento relacional não nasce da diferença entre as pessoas, mas da nossa tentativa desesperada de controlar, prender e corrigir o outro. Em sua obra, ele escreveu com uma ternura avassaladora sobre sua amizade com Laboete. Uma conexão que, segundo ele, era tão completa que não exigia, não cobrava, apenas era. Porque era ele, porque era eu. Essa amizade, livre de possessividade e de expectativas, foi para Montaigne uma revelação do que é possível quando se ama alguém sem tentar possuí-lo. Ele nos propõe um ideal raro, relações baseadas em presença, não em cobrança. Em entrega, não em domínio. E aqui reside mais um paradoxo. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais essa pessoa sente a necessidade de escapar. A pressão gera resistência. Mas quanto mais você permite que o outro seja livre para ser quem ele é, mais ele escolhe, genuinamente, permanecer ao seu lado. A liberdade nas relações não significa ausência de vínculo ou compromisso. Significa a recusa de transformar o outro em um espelho das suas próprias inseguranças. Significa amar a pessoa como ela é, não a versão idealizada que você criou dela. Montaigne nos ensina que o verdadeiro encontro entre duas almas acontece quando ambas podem caminhar lado a lado, na mesma direção, mas cada uma em seu próprio passo. Não por obrigação, mas por escolha diária. E essa liberdade é magnética. Ela gera respeito, admiração, profundidade. Ela atrai não pela força, mas pela leveza. Não pelo controle, mas pela autenticidade. Pergunte a si mesmo, com honestidade, quantas das suas relações estão baseadas no medo de perder e não na alegria de compartilhar? A resposta pode doer, mas ela também pode libertar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de nós simplesmente solta. Não é desistência. Não é fraqueza. É um tipo de sabedoria que não vem da razão, mas de uma exaustão sagrada. É o momento em que você percebe, com cada célula do seu corpo, que não pode controlar tudo, que não precisa se provar o tempo todo, que carregar o peso do mundo nos ombros não faz sentido algum. Esse momento, Montaigne conheceu bem, e é a partir dele que toda a sua filosofia floresce. Ele chama esse momento de entrega. A entrega, para ele, não é renúncia, mas reconciliação com a vida como ela é. Ele não propunha passividade, mas uma ação livre de angústia. Uma vida engajada, mas desobrigada de garantias. Ele entendeu que há uma paz profunda que só nasce quando deixamos de resistir à impermanência, à incerteza e à imperfeição do mundo. E essa paz é revolucionária, porque ao soltar o controle, você se torna mais leve. E com essa leveza, você enxerga melhor, age com mais clareza, e se torna receptivo ao inesperado, ao milagre do acaso. O que acontece quando você para de se importar com o que os outros pensam? Você finalmente ouve a sua própria voz e fala com mais verdade. O que acontece quando você para de buscar a perfeição? Você se permite errar e age com mais coragem. E quando você solta o medo de falhar, você abre espaço para criar, para amar, para viver de verdade. A entrega, para Montaigne, não era fuga. Era presença absoluta. Era parar de guerrear contra a realidade e começar a dançar com ela. E aqui está o maior dos paradoxos, o segredo final de sua filosofia. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela parece se alinhar a seu favor. Talvez porque, nesse estado de rendição, você finalmente se torna quem você é. E o mundo, de alguma forma misteriosa, responde a essa verdade com harmonia. Montaigne nos deixou um legado silencioso. Não de regras, fórmulas ou certezas, mas de um convite. Um convite para uma presença mais inteira diante da vida. Ele nos ensinou que a obsessão por controle é o oposto da liberdade. Que o esforço constante para agradar os outros é o maior inimigo da autenticidade. E que o medo de falhar é, muitas vezes,
O único obstáculo real entre nós é aquilo que mais desejamos viver. Ao longo desta jornada, vimos que desapegar não é abandonar. É confiar. É sair do centro do palco e permitir que a vida revele sua própria coreografia. E aqui está o mistério mais belo de todos. Quando você para de se importar com o que não importa, o que realmente importa começa a florescer. Quando você solta o medo, vem a coragem. Quando você solta a necessidade de provar, vem o poder silencioso de simplesmente ser. Montaigne não nos pede para mudar o mundo. Ele nos convida a mudar a forma como habitamos a nós mesmos. E quando isso acontece, o mundo ao nosso redor, inevitavelmente, também muda. Compartilhe nos comentários uma experiência sua com desapego, com o ato de deixar ir. Sua história pode ser a permissão que outra pessoa precisa para soltar também. O seu comentário é uma parte vital desta nossa comunidade de reflexão. Se esta mensagem te tocou de alguma forma, deixe o seu like para que o YouTube a mostre para mais pessoas que podem estar precisando ouvi-la. E se você quiser continuar essa conversa sobre filosofia prática e autoconhecimento. E você, o que ainda está segurando com tanta força que já começou a te ferir? O que poderia acontecer se você, por um momento, apenas soltasse? Compartilhe nos comentários uma experiência sua com desapego, com o ato de deixar ir. Talvez, ao contar a sua história, você ajude outras pessoas a encontrarem a própria liberdade.